Os vampiros são personagens fictícios. No entanto, alguns séculos atrás, eles foram considerados uma ameaça real por muitas pessoas. De acordo com o folclore, vampiros são definidos como corpos de pessoas que já morreram, porém não possuem mais sua alma, e esses seres buscariam o sangue dos vivos para se alimentar. A história dessas criaturas das trevas está intensamente integrada à cultura eslava. Em meados do século XVIII, na Hungria, a crença em vampiros era tão forte que pode ser comparada ao período de caça às bruxas, que ocorreu durante a colonização da Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos. Descubra neste vídeo como surgiu o mito desses seres das sombras, conhecidos com várias denominações nas diferentes culturas do mundo, como vampiros, Nosferatu, ou com o nome de Strigoi, na Romênia. Segundo a cultura popular, qualquer um mordido por um vampiro se torna um deles depois da morte. Nesse processo de transformação, o corpo é preservado da decomposição, e o indivíduo mantém a aparência de uma pessoa viva, com membranas mucosas vermelhas e manchas de sangue ao redor da boca. Estas criaturas só podem ser exterminadas se decapitadas, queimadas, enterradas ou atingidas por uma estaca de madeira em seus corações. Com base em conceitos históricos, é possível estabelecer relações biológicas existentes entre algumas doenças e o mito do vampirismo. No entanto, alguns séculos atrás, eles foram considerados uma ameaça real por muitas pessoas. Vampirismo e porfíria. O mistério dos vampiros tem suas origens na Idade Média, na Boêmia. Este é considerado um local histórico na Europa Central, e atualmente corresponde a uma grande parte da República Tcheca. Na Boêmia, existiam várias pequenas comunidades completamente isoladas. Pela escassez de estradas e meios de transporte, os indivíduos não sabiam que havia um mundo inexplorado, além das fronteiras das montanhas que cercavam suas aldeias. Os habitantes dessas comunidades foram obrigados a se casarem com seus próprios parentes, como irmãos ou primos, o que levou à falta de diversidade genética entre eles. Essa falta de diversidade nos genes dos habitantes destas aldeias isoladas da Boêmia poderia ter contribuído para o aparecimento de certas doenças, entre elas a porfíria, que provoca o surgimento de vários sinais que se assemelham às características físicas do vampirismo. Assim, indivíduos que sofrem deste distúrbio têm um aspecto anêmico, como uma palidez muito exagerada, apresentando semelhança muito forte às figuras dos vampiros que vemos nos filmes. A porfíria resulta de uma deficiência de enzimas do segmento de biossíntese do grupo M, o que impede que uma estrutura química em formato de anel, chamada porfirina, se ligue quimicamente ao ferro para formar hemoglobina. Os anéis de porfirina, incapazes de realizar sua tarefa, são depositados no tecido subcutâneo, nos ossos e também nos dentes. Esta substância química é fotorreativa e, quando exposta à luz solar, libera radicais de oxigênio, que são corrosivos para a pele, podendo causar queimaduras severas. Curiosamente, esta seria a razão por trás da aversão dos vampiros à luz do sol. Se as manifestações mais sérias da porfíria não são tratadas, as lesões causadas por ela podem levar à desfiguração. Com orelhas e narizes mutilados, lábios deformados e gengivas retraídas, que revelam dentes vermelhos que parecem maiores do que realmente são, e, portanto, semelhantes a presas, levando os indivíduos afetados por este distúrbio a se parecerem literalmente como os vampiros dos mitos e lendas. Vampirismo e infecção pelo vírus da raiva. Existe uma forte relação entre a ideia da existência dos vampiros e eventos históricos. Um deles ocorrido por volta dos anos de 1721 a 1729, quando aconteceu a maior epidemia de raiva em cães, lobos e outros animais selvagens registrada na Hungria, onde pessoas de aldeias daquela região foram mordidas por animais e afetadas por essa doença. Após esse acontecimento, inúmeras notícias de avistamentos de vampiros foram divulgadas entre as aldeias daquela região. Outro evento histórico que confirma a crença nos vampiros e sua ligação com a doença da raiva foi registrado na Sérvia, na aldeia de Medveđa, no inverno de 1731 a 1732.
quando a morte de alguns camponeses foi atribuída a um ataque por vampiros, que mataram além dos aldeões certos animais. 17 corpos foram descobertos, todos com sinais de vampirismo. Os sobreviventes apresentaram um tempo depois sinais de transformação em vampiros, como uma doença que os afetava, o que levou os aldeões daquela região a ficarem paranoicos, ajudando esse mito a se espalhar por toda a Europa Central e Leste. Na Áustria, as repetidas violações das sepulturas de pessoas suspeitas de vampirismo quando vivas, para que fossem cravadas por estacas, provocaram reações das autoridades, dando origem a um dos debates mais extraordinários entre os pensadores do Iluminismo, que pensavam que essa lenda era o resultado de ignorância e superstição, resultado de mentes não esclarecidas e cegas pelas crendices. O mistério da metamorfose dos vampiros de um humano para um animal está relacionado ao fato de que a raiva é uma doença que causa sintomas semelhantes nas duas espécies. Muitas características associadas ao vampirismo foram também descritas como distúrbios do sistema límbico, a área do cérebro responsável pelo controle de emoções e parâmetros comportamentais. Durante o curso de uma infecção por raiva, o indivíduo pode exibir espasmos musculares na laringe, na faringe e até mesmo faciais, o que pode causar emissão de sons estridentes através do ranger dos dentes e na contração da boca. Esses espasmos podem ser desencadeados por certos tipos de estímulos, como correntes de ar, que os deixa com aerofobia e os leva a procurar lugares enclausurados. Assim como o medo de água, conhecida por hidrofobia, que remete ao mito de que o vampiro não pode passar por água corrente. E o medo da luz, que é a fotofobia, o que leva os indivíduos afetados pela raiva a procurarem lugares escuros ou sombrios para ficarem. Ou estímulos menores, como, por exemplo, um reflexo no espelho. Tudo isso deixa os indivíduos afetados pela raiva com aversão a tudo que lhes causa esses espasmos musculares. Vampirismo e pelagra. Outras condições clínicas também foram associadas com a figura mítica do vampiro, como, por exemplo, a pelagra. Especulou-se por vezes que esta doença, causada por uma deficiência nutricional de vitamina B3, poderia explicar o surgimento da crença popular nos mitos vampíricos. Um crescimento histórico significativo no número de casos de pelagra foram registrados a partir da primeira metade do século XVII. Esse fato pode ser atribuído à introdução da farinha de milho, que se tornou a fonte de energia primária na dieta dos europeus de baixa renda. E essa farinha tem pouca disponibilidade de vitamina B3 em sua constituição. Esta doença é caracterizada pela tríade, dermatite, demência e diarreia. O aspecto da pele é provavelmente o fator que mais se relaciona com o mito do vampirismo, pois os indivíduos afetados por essa doença são hipersensíveis à luz solar. Depois de expostos ao sol, aparecem neles lesões avermelhadas, que eventualmente passam por despigmentação alternada, com áreas ásperas de cor castanha. A pelagra pode vir em conjunto com a glossite, o que resultaria em mudanças no aspecto bucal, como a inflamação dos lábios e língua. Reforçando a descrição de vampiros como bebedores de sangue, pois os lábios dos portadores de glossite ficam vermelhos e proeminentes, como se estivessem sujos de sangue. Tudo isso reforçando o mito do vampirismo, em uma sociedade em que a ciência não havia se desenvolvido completamente para ser capaz de explicar racionalmente tais doenças. A origem de Drácula. A lenda do Conde Drácula nasceu nos territórios da Europa Central, nos Alpes da Transilvânia, que hoje pertencem à nação romena. Este território foi lavado em sangue nas incontáveis épocas de guerras violentas, como as que ocorreram durante as invasões do Império Otomano, no século XV. Foi neste cenário que, por volta de 1430, nasce Drácula, príncipe da Valáquia. Seu nome era Vlad, mas ele ficou conhecido como Drácula, que pode significar dragão, e até mesmo diabo. Vlad viveu como um guerreiro bárbaro, e provavelmente durante seu cativeiro na Turquia, testemunhou métodos de tortura, que incrementaram sua personalidade sádica, como a execução por empalamento, um método que lhe rendeu o apelido de Tepes, que significa empalador. De geração em geração, o príncipe Vlad Tepes, da Valáquia,
tornou-se a fonte para a criação do Conde Drácula, e foi imortalizado na figura do vampiro de linhagem nobre, e senhor de um castelo nas montanhas, que vemos até hoje nos livros e filmes.